Unplug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá pessoal, muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é a edição do Unplug dessa sexta-feira, 10 de outubro de 2025. Eu sou a Verônica Guedes. E eu sou Henrique Bassi. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USCS e muitas dicas culturais para poderem aproveitar o fim de semana. 2 linhas de ônibus intermunicipais são unificadas entre São Bernardo do Campo e Diadema. Aluno de Ciência Econômica da USCS vence o primeiro título mundial em competições de DJs na carreira dele. Confira no giro USCS. Pilates cresce quase 300% e assume segundo lugar entre atividades físicas mais praticadas no Brasil, atrás somente da musculação. No Em Pauta, saiba como reconhecer os sintomas e como age o metanol no corpo humano. Em Santo André, projeto entre terreiros e quintais traz atividades que celebram o samba e as culturas de matriz africana. No quadro Só Coisa Boa, avanços significativos nos estudos para o tratamento do Alzheimer prometem melhora para os portadores da doença. Fiquem com a gente, o Unplug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. A Next Mobilidade e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo alternaram rotas de ônibus intermunicipais de Diadema e São Bernardo. As mudanças são entre o bairro Eldorado, em Diadema, e o Paço Municipal de São Bernardo. A linha 156 B1, que fazia a volta nos arredores do supermercado Sonda, na Avenida Pereira Barreto, em São Bernardo, deixou de existir. O itinerário foi absorvido pela linha 156, que agora faz o trajeto passando pelo local. A Next Mobilidade informa que também fez mudanças na grade de horários, elevando o número de ônibus com trajetos mais velozes. Mauá oferece oficina de defesa pessoal para mulheres. A iniciativa da administração municipal busca fortalecer a autoestima e a segurança feminina, além de evitar casos de violência. Ricardo Alves, professor de judô e responsável pelas aulas, reforça que pesquisas mostram que muitas mulheres, em algum momento da vida, passam por algum tipo de violência, seja física, verbal ou moral. Por isso, segundo ele, a proposta não é só ensinar golpes, mas ajudar cada participante a desenvolver consciência situacional, aprender a ler o ambiente e, se necessário, saber como agir de forma segura. A oficina de defesa pessoal rola às terças e quintas-feiras, das 5h30 às 6h30 da tarde, no ginásio poliesportivo Celso Daniel, em Mauá. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4512-7797. Repetindo, 4512-7797. Grande BC atinge 77% de cobertura vacinal em crianças de até 1 ano. Os dados do Ministério da Saúde levam em conta 13 tipos de vacina, como a BCG, hepatite B, penta, poliomielite inativada, rotavírus e Covid-19. Apesar das constantes campanhas de vacinação espalhadas pela região, o dado preocupa especialistas da área. De acordo com o secretário de Saúde de São Bernardo, Jean Goretzstein, as vacinas são seguras e protegem a vida das pessoas. O Brasil é referência mundial em vacinação, segundo ele. E na cidade, há trabalho de conscientização por meio dos nossos profissionais de saúde e dos agentes comunitários para que a população se vacine. Já a pediatra da Sociedade Brasileira de Pediatria, Lilian Zabotto, reforçou o retorno da doença, até então erradicada, como o sarampo e o papel negativo das fake news para que os índices de cobertura não sejam atingidos. Ministério dos Transportes aprova projeto da faixa azul em Diadema. Motociclistas vão ganhar 14 quilômetros de faixas exclusivas nas avenidas Fábio Eduardo Ramos Esquivel, Presidente Kennedy e Corredor ABD. A obra de implantação da faixa azul inclui sinalização horizontal com marcações no asfalto, como linhas tracejadas, linhas contínuas e marcação de áreas de conflitos. Também vai ser instalada a sinalização vertical com placas de início e término da faixa exclusiva, áreas de espera e cuidado com trechos de conflito. A medida já foi adotada por outras cidades do ABC e tem gerado impacto positivo para os condutores e para a fluidez do trânsito. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. Aluno de Ciências Econômicas da USCS, Railan Cardoso, vence o primeiro título mundial em competições de DJs da carreira dele. Será que os demais estudantes da nossa universidade sabem dessa conquista? Pietra Gervásio foi conversar com eles para descobrir o que a galera acha sobre isso. Sabia não, mano, que da hora, velho. É importante a gente ter pessoas que trazem visibilidade, né, pra cultura de rua. E acho que no fim o curso dele, por mais que pareça diferente, tem tudo a ver. É um grande passo aí pra ele ter sucesso na carreira. Não sabia, até porque eu nem sabia que tinha uma competição global de cultura de rua, mas é bem interessante.
E eu acho que ele cursa algo que faz sentido, se você para pensar em questão de quão longe você pode chegar com o que você faz. Caramba, que legal, velho. Realmente não sabia. Pô, que interessante ele ser reconhecido mundialmente pela arte que faz. Pô, é gratificante demais pra mim que trabalha na área também. E sobre o curso que ele faz de economia, pô, eu acho importante pra caramba, justamente na parte de distribuição da música. Então, curti muito a escolha que ele fez e essa combinação entre as áreas. Depois de ouvir os estudantes, Pietra conversa com Raylan Cardoso, aluno do 6º semestre de Ciências Econômicas da USCS e DJ, para falar da sua conquista e sobre sua carreira. É com você, Pietra. Obrigada, Henrique e Verônica. Raylan Cardoso está aqui comigo e vamos conversar um pouco sobre a trajetória dele, que é, no mínimo, diferente. Aluno de Ciências Econômicas e DJ. Seja muito bem-vindo. Você ganhou os primeiros títulos mundiais de sua carreira no Cardo Awards, Routine e Scratch. Como foi a sensação dessa conquista? Essa conquista foi muito importante para mim, para minha carreira e acredito que para o cenário de DJs de campeonato no Brasil. É uma sensação de dever cumprido, né? Meu primeiro título mundial, então foi algo que eu sempre sonhei assim e estou muito feliz com essa conquista. É minha terceira vez participando do Cardo, para só agora poder ser campeão, né? O Cardo Awards é uma competição de cultura de rua. Como funciona essa competição? E você pode falar rapidamente qual a diferença entre Routine e Scratch? Certo, o Cardo Awards é um festival que acontece anualmente na cidade de Stavropol, na Rússia, que é financiado pelo governo da Rússia e tem como objetivo promover a cultura de rua e os esportes que englobam esse cenário. Então temos várias modalidades, como DJ, BMX, skate, breakdance, grafite, parkour e muitas outras modalidades que englobam a cultura de rua, né? E participei da categoria Routine e Scratch, dentro da direção DJ, né? A Routine é uma categoria onde o DJ tem 6 minutos para apresentar as melhores técnicas e tudo que ele sabe. E o Scratch é a categoria onde batalham um DJ contra o outro. E aí vai avançando de fase. Começa pelas oitavas, quartas, semi e vai até a final. Amanhã você participará do DMC World Championship, o maior campeonato mundial de DJs. Como você se prepara para as competições e o que espera para amanhã? Bom, o DMC World 2025 vai acontecer em Tóquio, no Japão. E tenho me preparado há muito tempo. A gente começa uma preparação meses antes da competição. Então são sessões semanais de treino de 2 a 4 horas diárias para poder chegar no campeonato com um bom nível e poder competir de igual para igual com outros DJs de todos os lugares do mundo, né? O Brasil tem ganhado relevância nos últimos anos, mas tem muito para evoluir ainda, e é isso que eu busco como objetivo, assim, né? Levar o Brasil como país referência em campeonatos de DJ. Então, eu espero um campeonato, além de tudo, divertido, né? Que é o que a gente mais gosta, profissão que a gente mais gosta, que mais se prepara, mas também terá desafios e estar com a mente boa, ter uma boa saúde mental para poder performar da melhor forma possível. Quais os critérios para definir quem é o melhor DJ nessa competição mundial? Bom, existem diversos critérios no campeonato de DJ, depende da categoria, e existem diversos níveis de dificuldade também, mas os principais critérios para a maioria dos campeonatos são tempo e ritmo do DJ, que é essencial, que é o básico, tempo e ritmo, mixagem, scratch, nível de scratch, que é uma técnica conhecida como arranhão também, e beat juggling, que é conhecido como batida. Ou seja, é você pegar uma música pronta e você transformar essa música numa nova, com novos ritmos, uma nova batida. Então, eu gosto de levar para o mundo do skate. Existem diversas manobras com diversos níveis de dificuldade. No DJ é a mesma coisa, existem várias manobras, várias técnicas com níveis de dificuldade diferentes. Porém, esses são os principais critérios.
Você se dedica à música desde a infância. De onde veio sua paixão pela música? O que mais te inspira? Exatamente. Comecei nessa carreira de DJ aos 6 anos, depois de ver e acompanhar o meu pai em festas, e o meu pai tendo equipamentos em casa me influenciou muito a gostar da profissão, a querer seguir essa profissão. Isso me motivou muito. Isso foi graças ao meu pai, minha principal inspiração, que viu o potencial ali, mesmo sendo criança, né? Viu o potencial e perguntou se eu queria aprender um pouco mais, estudar um pouco mais em um curso de DJ. E de lá para cá tenho treinado muito e aos 9 anos comecei a me preparar para os campeonatos de DJ. Então o meu pai é minha principal inspiração, assim como que foi meu treinador, né? O 5 vezes campeão mundial Eric J, que também está aqui na viagem junto comigo no GMC. Você cursa Ciências Econômicas. Por quê e como você concilia a carreira com a faculdade? Bom, escolhi cursar Ciências Econômicas num contexto de pandemia, onde eu e meu pai começamos a operar na Bolsa de Valores. E aí eu me interessei, né, por esse lado econômico, político também. E aí queria entender um pouco mais como funciona o mercado, assim como a situação política que estava naquela época, que era a eleição presidencial, e fez necessário ter o conhecimento ali de economia e tal, que eu sempre gostei, sempre acompanhei, queria estudar um pouco mais, queria me aprofundar. Por isso, o meu interesse em ciências econômicas. E eu consigo conciliar bem, né? Os campeonatos eles são pontuais ao longo do ano, então de 3 anos para cá tenho viajado 2 vezes no ano para competições internacionais, né? Esse ano foi Rússia e agora Japão. Ano passado Rússia, França. Em 2023 Rússia e Estados Unidos. Então, pelo menos aí 2 vezes no ano eu tenho que me afastar da faculdade, né? Porém, nos meses restantes eu consigo dar conta da faculdade, né? E além disso, trabalho como estagiário na prefeitura de Santo André, como economista. Então, eu concilio assim 3 atividades, né? Nessa jornada. E para finalizar, qual dica você dá para as outras pessoas que têm o sonho de viver da arte? Tentar conciliar as 2 carreiras, uma carreira de estudos ou uma carreira de trabalho, mas também acreditando no sonho e em viver da arte, né? Conciliando as 2 coisas e fazendo de tudo para que a arte possa virar o plano A, né? A principal fonte de renda e poder viver disso. Mas, diante das dificuldades que temos, é importante, né, ter 2 planos, plano A, plano B, e focar também nos estudos, que eu acho essencial, não só por uma carreira, por uma inserção no mercado de trabalho, mas também pelo conhecimento que você adquire dentro da universidade, o networking que você faz, conhecer novas pessoas, novas oportunidades, e isso é uma coisa que vai muito além do valor da mensalidade ali, né? Então, vale muito a pena realizar uma graduação, né, seguir no caminho dos estudos e conciliar as 2 coisas, se possível, né? Agradecemos a participação do Railan Cardoso aqui no Giro USCS. Muito obrigada. Volto com vocês, Henrique e Verônica. Obrigado, Pietra. E você, tem alguma dúvida ou sugestão? Escreva para nós por meio das caixinhas colocadas no stories do Instagram da Ecria, sempre às terças e quintas, e pergunte o que quer saber que a gente responde aqui no Giro USCS. Bora lá, participe! Se liga que agora é a hora dos esportes. Na semana em que se comemorou o Dia do Idoso, os cursos esportivos oferecidos pela Prefeitura de São Bernardo atingiram a marca de 4.000 atendimentos para o público da melhor idade. Entre as modalidades mais procuradas estão a hidroginástica, natação, ginástica funcional e as práticas de Tai Chi Chuan e Aikido. Todas as atividades são gratuitas e contam com orientação de profissionais de educação física da administração municipal.
Além de promover a atividade física para pessoas 60 a mais, as aulas têm o propósito de elevar o bem-estar e socialização entre eles. As inscrições para os cursos esportivos em São Bernardo são sempre abertas no início de cada ano. Ao todo, são mais de 10 mil vagas distribuídas pelos centros esportivos espalhados pela cidade. As inscrições são realizadas somente pelo site www.cursosesportivosSBC.com. Repetindo, www.cursosesportivosSBC.com. Dentro das vagas ofertadas, a reserva de 30% para atendimento prioritário às pessoas com deficiência, laudo médico ou em vulnerabilidade social. O serviço é destinado apenas a moradores de São Bernardo. Pilates cresce quase 300% e assume o segundo lugar entre atividades físicas no Brasil, atrás somente da musculação. Para quem não sabe, o Pilates combina aparelhos e intensidade física, consolida seu espaço e já integra a rotina de atletas de ponta. O Pilates contemporâneo integra aparelhos, acessórios e pesos, oferece desafios para iniciantes e para atletas avançados. Entre 2019 e 2024, os check-ins em aulas da plataforma WearHub, antiga Gympass, cresceram 277,6%. Idealizado por Joseph Pilates nos anos 1920, o método surgiu em um hospital de guerra, quando o alemão adaptou molas às camas para estimular a mobilidade de pacientes e soldados. Um século depois, a prática conquistou as massas com aulas mais dinâmicas, coletivas e atraentes para o público jovem. Médicos também indicam a atividade para reabilitação, recuperação pós-cirúrgica e prevenção de lesões. Atleta do Centro de Excelência Esportiva de São Bernardo, Thiago Borges Lacerda, conquistou medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano Sub-20 de atletismo, na pista de El Salitre, em Bogotá, na Colômbia, disputado entre os dias 3 e 5 de outubro. O feito de Thiago, de 19 anos, no lançamento de dardo, marca de 71,84 metros, garantindo o posto mais alto do pódio. O segundo colocado foi o venezuelano Jay Valor Zerpa e o terceiro, o colombiano Miguel Mira Gil. Thiago é natural de Lagoa de Prata, Minas Gerais, e chegou ao Centro de Excelência de São Bernardo no início desse ano. Ele atua no atletismo desde os 8 anos, começou praticando salto em altura e em distância, mas diante de uma lesão fez a transição para o lançamento de dardo. Com 13 atletas ao todo na equipe do Pan-Americano, a seleção brasileira computou 11 medalhas, 6 de ouro e 5 de prata na disputa do torneio em Bogotá. Outro atleta do ADC São Bernardo, João Guilherme da Silva, de 18 anos, disputou o torneio na categoria de lançamento de martelo, ficando na 4ª posição. Principal nome do tênis brasileiro e promessa da modalidade, João Fonseca, está confirmado para a disputa no Rio Open de 2026. O torneio ATP 500 irá ocorrer entre os dias 14 e 22 de fevereiro no Jockey Club brasileiro na capital fluminense. Em 2023, o carioca fez sua estreia no circuito justamente na competição em sua cidade natal. Atual número 43 do mundo e número 1 do Brasil, Fonseca é destaque de sua geração e o mais jovem tenista dentro do top 100. Sua conexão com o Rio Open se iniciou ainda na infância, quando se tornou um fã definitivo de tênis no torneio. O brasileiro esteve com a família para assistir aos jogos logo na primeira edição, em 2014, quando Rafael Nadal esteve entre as atrações. Desde então, acompanhou todas as edições, seja como espectador ou nas quadras. João Fonseca se junta ao já confirmado Lorenzo Musetti, top 10 do mundo e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2024, no Rio Open 2026. Outros nomes serão confirmados pela organização do evento ao longo dos próximos meses. Em pauta, a nossa entrevista da semana. Não cestou. Os inúmeros casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas mantêm o alerta em todo o Brasil. São Paulo foi o estado com maior número de intoxicados e de casos suspeitos. Porém, outros 14 estados também registraram casos semelhantes. O metanol, também conhecido como álcool metílico, é um composto químico usado principalmente como solvente industrial e combustível, e pode ser encontrado em fluidos, anticongelantes e limpadores de para-brisa. A substância é altamente tóxica para o consumo humano. As investigações apontam para a adulteração de bebidas alcoólicas, que resultaram na interdição de diversos estabelecimentos que distribuem o produto. Outros locais foram denunciados e estão sob investigação, inclusive alguns aqui no ABC. Para abordar o tema, conversamos agora aqui no Em Pauta com o professor Dr. Reinaldo Mascagni Gatti, na Escola de Saúde da USCS. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, é um prazer poder conversar com vocês. Para começar, como saber se uma pessoa está intoxicada pelo metanol e o que a substância pode causar no corpo? Os sintomas são difusos, né? É muito difícil de você ligar diretamente com o metanol.
porque o que ele vai causar efetivamente, né, no indivíduo a curto prazo, né, na hora que atingir concentração relativamente alta, é um estado parecido com embriaguez, vai ter, enfim, um pouco de confusão mental, enfim, não tem nenhum sintoma muito específico, né? Com o agravamento da intoxicação, e aí com alguns testes você consegue direcionar, mas assim, clinicamente, né, a primeira olhada é muito difícil de relacionar diretamente com o metanol, porque são sintomas que não são exclusivos, não são específicos. Após a ingestão e identificação dos sintomas, existe algum procedimento de primeiros socorros ou para, pelo menos, diminuir os danos e salvar a vítima de intoxicação? Assim, o procedimento se for imediatamente após a ingestão, que é muito difícil de acontecer, né, de você perceber, porque não é imediato que vão aparecer, mas se for imediatamente após, você pode, né, pensar em lavagem gástrica, carvão ativo, coisas assim, para tentar minimizar a entrada do etanol na corrente sanguínea, do metanol na corrente sanguínea. Agora, uma vez absorvido, esse tipo de procedimento não adianta, né? O que existe sabendo que houve ingestão, conhecendo, né, a origem da ingestão, você pode utilizar existem algumas substâncias que a gente pode utilizar. A principal é o etanol, né, o álcool etílico, que pode diminuir os sintomas, né, e existe uma substância que a gente está importando agora para o Brasil, né, que é o fomepizol, que diminui a metabolização e diminui o risco de intoxicação. Então, eles não eliminam o metanol, mas eles diminuem a metabolização, que é o grande problema, né? E aí dá tempo do álcool acabar sendo eliminado do organismo sem causar grandes problemas, né? Mas de novo, não é muito simples de identificar a intoxicação para poder reverter, né? Se tiver o histórico, né, aí fica mais fácil, mas não é trivial, não é o tipo de intoxicação fácil de se conseguir identificar clinicamente, né, só pelos sintomas. E, professor, o que faz o metanol ser tão tóxico e perigoso? O que ele causa no nosso organismo? Então, o metanol, como qualquer álcool, né, que a gente venha a ingerir, a gente metaboliza em 2 etapas, né, no organismo. Então, é muito parecido com o metabolismo do etanol, só que o produto gerado é mais tóxico. Então, quando a gente ingere o metanol, a gente transforma ele primeiro num aldeído, né, que é o formaldeído, que é aquele mesmo formol que a gente usa, que se usa, né, por exemplo, para alisar cabelo, usa como antisséptico, né, que é tóxico, né, mata as células. E esse formaldeído também no nosso fígado, no nosso, né, organismo, ele é metabolizado, ele é transformado em ácido fórmico, que é aquele ácido que tem, por exemplo, nas formigas, né? Que é o que quando toma picada de formiga você sofre, né, fica inchado o local e tal. E isso é o que causa problema, porque tanto o aldeído quanto o ácido que vem do metabolismo, eles são tóxicos para o organismo, né? E se acumulam no organismo, se a dose for alta, se ingerir bastante, eles acabam gerando problema. O aldeído, ele tem um tropismo, ele tem uma afinidade pelo nervo óptico, por isso que ele acaba promovendo, né, acabando levando à morte das células nervosas do nervo óptico, pode levar à perda de visão. E o ácido, dentre outras coisas, né, é um processo um pouquinho mais complicado, mas ele ajuda a formar um quadro que a gente chama de acidose metabólica, que é quando o pH do sangue fica um pouco mais baixo, fica mais ácido, e isso pode ter um comprometimento para o organismo bastante severo, né? Então são situações bem graves para o organismo, dependendo da dosagem, claro, mas são bem... E normalmente, como não é um nutriente que a gente metaboliza com facilidade, ou seja, ele não vira nenhum nutriente específico, a gente não consegue converter ele em nada que o organismo possa usar,
os metabólitos, né, aquilo que vem do metabolismo do metanol, acaba acumulando no organismo e aí por isso que ele é tóxico. Com todos esses casos de adulteração vindo à tona, ressurgiu a pesquisa de uma aluna da USP, do Unesp, de 3 anos atrás, que apresentou meios de testar a presença e a quantidade de metanol em algumas amostras, que poderia ser utilizado para as bebidas alcoólicas mesmo. Por que essas descobertas acadêmicas demoram tanto para se tornar um produto à venda no mercado? Bom, aí é um problema que existe um gap, existe uma, né, entre você ter o conhecimento, a tecnologia e transformar isso num produto, né? Então, muitas vezes isso acaba sendo um processo que não é direto. Talvez isso devesse ser melhor racionalizado, porque justamente muitas vezes a tecnologia existe, mas para criar um produto muitas vezes não é viável comercialmente, o interesse é pequeno e muitas vezes na universidade a gente acaba tendo pouco incentivo para, né, direcionar para a criação do produto, né? Hoje em dia tem mudado um pouco o viés, mas muitas vezes a pesquisa acaba encerrando na própria pesquisa, né? E a ideia acaba não sendo convertida num produto comercial. Mas esse teste é importante porque é um teste rápido, fácil de realizar, barato, né? Um custo bastante pequeno e que permite identificar a presença de metanol, que não deveria ter em nenhum, né, alimento, de hipótese nenhuma. E é muito fácil, porque não precisa nem dizer quanto tem, né? A presença já não deveria ter. Então, é um teste fácil de fazer e que funciona, né, funcionaria muito bem para fazer a triagem e garantir, enfim, né, que o produto que está sendo consumido não tem nenhuma adulteração, né? O senhor sabe como funciona esse teste e, além dele, existem atualmente alguma forma de detectar e prevenir a intoxicação? Então, prevenir é muito complicado porque justamente o metanol não faz parte da cadeia alimentar, né? Ou seja, não existe produto alimentar que deveria ter metanol. Então não é um teste corriqueiro. O teste é uma reação colorimétrica que acontece na verdade com o álcool, né? Com a identificação do álcool. E que é um indicativo bom, né? Como eu falei, a gente não precisaria, no caso de alimento, né, no caso de bebida, quantificar, porque a simples presença já indicaria a adulteração, né? Ou seja, eu não preciso ter a sofisticação de dizer quanto tem, porque ele não devia ter nada de metanol. Então, assim, agora, a prevenção, na verdade, o que acontece é que a indústria que fabrica de maneira regular, que tem um protocolo, que tem um processo certificado, dificilmente vai permitir que o seu produto saia com alguma quantidade de metanol. Então, uma indústria de bebida, uma indústria já, né, consagrada, bem estabelecida, não deixaria que um processo industrial chegasse no fim. Então, eles fazem o teste, né, teste na produção, tudo. Então, tem uma garantia. O problema, justamente, é na adulteração. Aí fica muito difícil, porque o teste deveria, né, se a gente fosse pensar em prevenção, esse teste teria que ser realizado no ponto de venda, né? E aí são milhares e milhares de lugares que teriam que ser testados, porque, pelo menos ao que parece, são produtos adquiridos não por via formal, mas por via informal, e aí depende do estabelecimento, né? Ou seja, se compra de vendedor não certificado, que não tem procedência do produto, é muito difícil você pensar numa fiscalização, porque essa fiscalização acabaria ficando a cargo do revendedor, né? Da ponta final. Né? Quando é na indústria, a indústria garante o produto que sai de lá que está dentro das condições exigidas, né? Agora, quando o produto é comprado via informal, é muito difícil de garantir. Ou seja, para você imaginar que o bar vai realizar o teste, ele teria que realizar de maneira extensiva, né? Não seria nem por lote, porque quando se compra clandestino, né, você não compra o lote, você compra né, as garrafas, não tem número seriado, você não consegue rastrear. Então, assim, até existe a metodologia para determinar esse teste da Unesp, é um teste importante, tem um da Unicamp também que
que funciona muito bem, mas não tem como aplicar, né? Assim, na prática é muito difícil aplicar, porque o produto que sai da indústria não sai contaminado, né? Ele é adulterado depois. Entendi. Agradecemos o professor Reinaldo Mascagni Gatti pela participação aqui no Em Pauta. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Cultura. Se liga na dica. Hoje é o segundo dia do Brasil Game Show, o maior evento de games da América Latina. A feira reúne fãs, desenvolvedores e grandes nomes da indústria nacional e internacional, como Nintendo, Sega, Pokémon Company, Devolver Digital e muitos outros. Um dos grandes destaques da edição é a presença de convidados de honra que marcaram a história dos jogos, como o lendário Hideo Kojima, conhecido pela série Metal Gear e Death Stranding, o diretor Naoki Hamaguchi, de Final Fantasy, e a aclamada compositora Yoko Shimomura, responsável por trilhas sonoras icônicas como Kingdom Hearts e Street Fighter 2. No evento, o público pode aproveitar áreas para testar jogos, participar de competições e torneios, visitar exposições temáticas e até acompanhar workshops. O Brasil Game Show rola no AMB até domingo, sempre da 1 da tarde às 9 da noite. Os ingressos vão de R$ 159 até R$ 2.499. Para celebrar o mês das crianças, o Shopping Center Norte recebe uma atração especial, o Mundo Pixar. A exposição chega agora a São Paulo, trazendo uma experiência imersiva inspirada em alguns dos maiores sucessos do estúdio. Os visitantes podem explorar cenários realistas e cheios de detalhes das animações favoritas de várias gerações, como Vida de Inseto, Carros, Os Incríveis e muitas outras. Além da imersão dos cenários, a exposição é pensada para toda a família, estimulando momentos de diversão e conexão entre pais e filhos. Crianças de até 12 anos, acompanhadas por um responsável pagante, têm entrada gratuita, o que torna a experiência ainda mais acessível. O evento rola no Shopping Center Norte, de terça até domingo, das 10 da manhã às 9h30, até o dia 2 de novembro. Cada sessão tem duração de 1 hora e os ingressos custam entre R$ 43 e R$ 73, variando conforme o dia e a categoria escolhida. Olha só que novidade boa para quem quer se profissionalizar na área cultural. O CUT SP Pro, a Escola de Profissionais de Cultura, abriu nada mais nada menos que 425 vagas gratuitas em 22 cursos diferentes. As inscrições vão até domingo pelo site do programa e o melhor, qualquer pessoa com mais de 16 anos pode participar. Tem curso para todo gosto, desde gestão de projetos, audiovisual e moda sustentável, até gastronomia, fotografia com celular e até jogos digitais. As aulas vão acontecer em várias cidades do estado, além da opção online. Então, se você tem interesse em entrar ou se qualificar no mercado criativo, essa é a hora. Corre para o site do CUT SP Pro em www.cutsppro.org.br. Garanta sua vaga. O projeto Entre Terreiros e Quintais já está rolando e vai até o dia 5 de novembro e traz atividades que celebram o samba e as culturas de matriz africana. Dentre as atividades do projeto há oficinas, rodas de jongo e capoeira, construção de instrumentos musicais e até degustação de alimentos como inhame, quiabo e tamarindo. E para as crianças, o coletivo Brincar convida os pequenos a experimentar ritmos, danças e jogos coletivos. O projeto Pequenos Sambistas conta histórias de grandes nomes do samba com música ao vivo. E não para por aí, tem feira de troca de brinquedos e livros, pronto-socorro de brinquedos, além de espetáculo interativo Flow, onde as crianças criam juntas um desenho gigante. As atividades ocorrem em diferentes dias e horários, sempre entre terças e domingos no Sesc Santo André. A entrada é gratuita, indo das 10 da manhã às 9h30 da noite, e as inscrições podem ser feitas no local com 30 minutos de antecedência. E aí? Vamos falar de coisa boa? A COP30 está chegando, e você sabia que existe um programa para artistas cujo trabalho tem a ver com os temas como clima, justiça social, sustentabilidade e inovação? Um dos artistas e, recentemente nomeado embaixador dos disruptivos culturais, é Clayton Faber, um autodidata que vem lidando com o diagnóstico de Parkinson e autismo. Pintor, poeta e designer de produtos, nascido em Limeira, interior de São Paulo. Após residir por 6 anos na Inglaterra, estabeleceu-se em Castanhal, no Pará, em 2009, onde morou até o início do ano passado, como mudou-se para Belém.
Ele começou sua trajetória artística durante a pandemia de Covid-19, em 2020, e hoje é representado pela Casa Sem Mais e o Corps de Art. Gente, COP30 também é cultura. E aí, acompanhando os preparativos para o evento? Sabemos que o Alzheimer é uma doença difícil e até então não tem cura. No entanto, recentemente, cientistas da Espanha, Reino Unido e China têm avançado muito nos estudos para encontrar um tratamento eficaz. Reproduzindo a condição em camundongos, a partir do aumento do excesso de proteína beta-amiloide no cérebro, conseguiram realizar um método terapêutico que reverte cerca de 50% a 60% da condição em apenas 1 hora. E sabe o que é melhor? Os efeitos terapêuticos se mantiveram por 6 meses. A terapia consiste em usar nanopartículas que funcionam como medicamentos e focam na interface que regula o ambiente cerebral, protege o órgão e ainda reativa o sistema natural. Apesar de serem testes em animais, é um salto significativo. Vamos continuar torcendo para que, um dia, a cura seja possível. O Unplug fica por aqui. Obrigado pela companhia. Eu sou Henrique Bassi e desejo um ótimo final de semana para você. E eu sou a Verônica Guedes e desejo um excelente final de semana. Esperamos você sempre às sextas, às 5 da tarde. Estamos no Spotify e no YouTube da Plug Rádio USCS. Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.